Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre a parábola, que é a nossa última cônica nessa sessão de estudos sobre cônicas. Bem, a cônica parábola ela é obtida quando nós pegamos um cone e cortamos por um plano. E esse plano ele é inclinado em relação à base. Aí a curva que vai ser montada pela intersecção do plano com o cone é a parábola. Então, aqui nós temos a parábola. Bem, essa parábola a gente vai estudar propriedades analíticas dela. Então, qual que é a ideia da construção dessa parábola? Bem, nós vamos pegar uma reta, nós vamos precisar de uma reta e vamos necessitar de um ponto fora da reta. Vamos chamar esse ponto de F. Nós vamos determinar os pontos no plano que cumprem a seguinte condição. Tal que a distância dele, a distância do ponto F até esse ponto, e a distância desse ponto até a reta, vamos batizar essa reta por R, essa distância tem a mesma medida. Bom, como o segmento que une o ponto F até a reta, que mede a distância do ponto F até a reta, é um segmento perpendicular, esses três pontos que eu estou marcando, o ponto F, o ponto que eu vou chamar de V, e o ponto aqui que eu vou chamar de A, esses três pontos estão alinhados. E o V, ele é ponto médio. O V é ponto médio entre F e A. Bom, mas esse V ele é um ponto especial, ele vai ser denotado para nós como sendo o vértice da parábola. E a gente vai considerar todos os pontos que têm a seguinte propriedade. Tal forma que se você pegar um outro pontinho aqui, vamos chamar esse ponto de P, se a gente calcular a distância do ponto P ao ponto F, calculo essa distância dá a mesma medida que a distância do ponto P até a reta R. Lembrando que essa distância ela é sempre de tal forma que a projeção seja ortogonal. A gente olha para esse conjunto de pontos que satisfaz essa propriedade, que a distância entre o ponto e o ponto F seja igual à distância entre o ponto e a reta R. Essa reta R é chamada de diretriz, e esse conjunto de pontos é o que nós chamamos de parábola. Então, dá o mesmo elemento que a gente estuda lá, quando estuda as funções quadráticas, só que quando a gente estuda a função quadrática, a gente está estudando o elemento função. Aqui a gente vai estar estudando o elemento curva, que é a parábola. Bom? Então, nosso primeiro passo vai ser deduzir as equações dessa parábola. Então, no primeiro momento, nós vamos considerar situações que são especiais, que são situações onde o vértice da parábola é um ponto que está sobre a origem do plano cartesiano. Então, vamos lá. A primeira situação que nós vamos considerar são desenhos de parábolas que seguem esse formato. Então, aqui eu tenho o vértice da parábola, nesse pontinho, que é justamente a origem. O vértice está na origem. E aqui tem um ponto P, com coordenada x, y. O vértice ele é um ponto médio entre o foco e um ponto que nós chamamos aqui de ponto A. Então, vamos colocar o ponto A com coordenadas A e 0. Ele é um ponto que está sobre o eixo horizontal, sobre o eixo x. O foco, então, vai ter coordenadas menos A e 0, porque eles são simétricos em relação à origem, onde a origem é um ponto médio entre A e F. Dizer que a distância do ponto P ao ponto F é igual à distância do ponto P
a reta R, onde a nossa reta R vai ser essa reta R aqui. Essa reta R é uma reta vertical. E ela tem o seguinte formato, x igual a todo ponto que mora nessa reta, ele tem a propriedade da abscissa ser igual a A. Então, essa é a equação da retinha vertical aí. Bom, então, essa distância, ela é a raiz quadrada da diferença das abscissas do ponto, que vai ser o f, o x do ponto P, menos o x do ponto A. Isso vai ficar aqui dentro x mais A elevado ao quadrado. E o y do ponto P menos o y do ponto A, que é zero, vai ficar somente o y ao quadrado. Do lado de cá, nós temos a distância do ponto P até a reta R. Nessa situação gráfica que nós temos aqui, essa distância ela pode ser medida aqui no eixo das abscissas, como sendo exatamente o comprimento desse segmento que eu estou traçando. Então, esse segmento que eu acabei de traçar, ele basicamente tem a seguinte medida. O ponto inicial dele aqui é um ponto de coordenada x, e o ponto final dele é um ponto de coordenada A. Então, a medida do segmento verde é exatamente A menos x. Bom, a gente pode colocar aqui A menos x pelo desenho, que dá uma medida positiva seguindo a geometria que nós temos aqui. Bom, seguindo o mesmo processo que a gente fez para a elipse, para a hipérbole e agora para a parábola, eu vou elevar o quadrado de ambos os lados com o interesse de eliminar essa raiz quadrada. Então, o que nós vamos ter aqui do lado esquerdo é x mais a ao quadrado, mais y ao quadrado, e do lado direito, a menos x elevado ao quadrado. Bem, note que se nós tivéssemos colocado o módulo aqui, para considerar todos os casos possíveis, até mesmo quando a parábola estiver voltada com a sua concavidade para a parte positiva do eixo x, o procedimento daria o mesmo resultado. Então, o processo que a gente está fazendo aqui pode ser feito também considerando essa parábola com a concavidade voltada para o eixo x. E esse eixo x passa a ser para nós um eixo de simetria da parábola, ou seja, divide a região da parábola em duas regiões simétricas. Bom, então continuando aqui. Note que esse produto notável vai ter um termo que é o x ao quadrado e vai ter um termo que é o a ao quadrado. E vai ter o termo 2ax. Bom, esse único termo 2ax que vai sobreviver desse produto notável, porque do lado esquerdo nós também temos o x elevado ao quadrado e também teremos o a elevado ao quadrado. Só que do lado esquerdo quem vai sobreviver é o termo misto, menos 2ax. Então, somando com y ao quadrado, isso tem que ser igual a menos 2ax. Então, eu vou passar o y ao quadrado para o lado esquerdo, vai ficar menos y ao quadrado. Esse 2ax negativo, eu vou passar somando o lado esquerdo, vai ficar 4ax. Então, nosso x é igual a menos 1 sobre 4a y ao quadrado. Como nosso a é positivo, nós temos essa daqui como sendo a equação dessa parábola, onde a diretriz é a reta x igual a A, o foco é o ponto de coordenada menos a0 e o vértice está na origem. Bem, agora eu vou mostrar para vocês que se a gente considerar outros casos especiais de parábolas com vértice na origem, nós teremos a equação dessas parábolas de forma semelhante ao que nós fizemos aqui. Então, vamos lá. Bom, bem aqui, nós temos o desenho de 4 parábolas. Vamos ver as duas primeiras. Essa daqui, se a gente proceder da mesma forma que usei a demonstração agora, nós vamos chegar que a equação dessa parábola vai ser 1 sobre 4a x ao quadrado. Então, note que a variável que está ao quadrado agora é o x, e nós temos aquela velha parábola conhecida, que é o gráfico da função quadrática. E aqui o eixo de simetria dessa parábola é o eixo y. A reta horizontal está aqui, e essa reta horizontal, ela agora é uma reta da forma y igual a menos a, do jeito que foi considerado aqui o problema, tá bom? Com o nosso foco aqui tendo coordenada a e 0. Bom, nessa segunda equação, que está aqui,
nós temos a concavidade da parábola voltada para baixo. Então, o gráfico, a equação dessa parábola vai ter o formato y igual a menos 1 sobre 4a x ao quadrado. O foco aqui, ele vai ter coordenada menos a e 0. Um foco que está sobre o eixo x, o eixo y. Então, vou ter que fazer uma correção no ponto aqui, porque os pontos que eu considerei estão sobre o eixo x. Então, esse foco, ele tem coordenada 0 e a, e esse foco aqui tem coordenada menos a não, 0 e menos a. Bom, a equação dessa parábola, ela vai ficar na forma x igual a 1 sobre 4a y quadrado. E a equação dessa parábola que nós acabamos de fazer agora fica x igual a menos 1 sobre 4a y ao quadrado. Então, essas são as equações das principais de parábola que nós temos centrada na origem. Bem, a gente poderia também pensar um pouquinho e considerar parábolas que estejam com o centro fora da origem. Por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Vou considerar uma reta diretriz, ainda para manter a facilidade do problema, que seja paralela ao eixo x. Vou considerar essa reta. Essa reta seria a reta y igual a A. Bom, eu vou considerar agora um vértice que esteja aqui. Um vértice de coordenada x0 e y0. E vou definir essa parábola, esse elemento. Como que nós podemos deduzir a equação dessa parábola agora, onde o vértice dela está deslocado da origem do plano cartesiano? Bom, a parábola que admite essa equação, ela está bem aqui. E ela foi transladada, tomado esse centro e transladado para uma certa posição. Bem, se você já lembra bem o que nós fizemos para o caso da equação da elipse, do caso da equação da hipérbole, nós consideramos um novo sistema de coordenadas, onde a origem do sistema de coordenadas é justamente o vértice dessa parábola. Então, nesse novo sistema de coordenadas, que tem agora variáveis y' e x', a equação dessa parábola, ela vai ser a equação x', ser a equação y' igual a menos 1 sobre 4a x' ao quadrado. E quando fazemos a mudança de variável, isto é, consideramos que esse y' ele é o x menos x0, que é justamente a translação da origem para o ponto V, e o x', ele é o x menos x0. Aí eu tenho que fazer uma correção aqui pelas moscas engolidas nesse momento, que aqui é y menos y0. Essa equação, que aqui está, ela vai ficar no seguinte formato. Ela vai ficar como sendo y menos y0 igual a menos 1 sobre 4a, que multiplica x menos x0. A gente pode passar o y0 negativo para o lado positivo, fica y0 menos 1 sobre 4a, x menos x0. Então, essa seria a equação dessa parábola, faltando o quadrado aqui, dela transladada. Quando a gente translada uma parábola, a reta diretriz também ela é transladada, o vértice é transladado, mas as propriedades, que é justamente essa distância entre a reta e o vértice da parábola, vai se manter. A distância vale 2a. Esse azinho é justamente o que aparece na equação da parábola.
Tudo bem? Bom, então, feito, a gente pode fazer a mesma coisa para todas essas outras parábolas que estão aqui, transladá-las, e a gente obtém o seguinte resultado. Então, todas as equações de parábolas com vértices na origem e com retas diretrizes que são paralelas ao eixo x ou paralelas ao eixo y são dados por essas equações que estão aqui. E caso o vértice da parábola esteja fora da origem e as retas diretrizes são paralelas aos eixos coordenados, ou seja, paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y, nós obtemos com a mudança de variável que eu mencionei para vocês esse conjunto de equações. Bom, então sempre que a variável y for a variável que estiver com grau 1, como é o caso nessa daqui e nessa daqui, nós teremos parábolas cujo o eixo de simetria é um eixo paralelo ao eixo y. Eu digo paralelo agora porque o caso que é transladado não dá exatamente o eixo y. No caso das equações de cima, você tem exatamente o eixo y como sendo o eixo de simetria. No caso das equações de baixo, você tem um eixo paralelo a uma reta que redefine o eixo de simetria, que é paralela ao eixo y. Essas equações que traz o x como sendo uma variável de grau 1 e o y uma variável de grau 2, definem as parábolas que têm o seu eixo de simetria paralelo ao eixo x. Então, essa daqui, o eixo de simetria é o próprio eixo x, e nessas daqui, o eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo x. Então, para esse caso, as retas são da forma x igual a a. Para esse caso, as retas são da forma y igual a a. Bom, eu tenho que melhorar esse a. Vamos colocar y igual a 1k, x igual a 1k, y igual a 1k, onde o k pertence aos reais. E esse k ele é escolhido de tal forma que você tenha essa medida da distância do vértice da parábola até essa reta sendo igual a a. Tá bom? Bem, e de fato, essa equação ela nos lembra muito bem a nossa função quadrática, que é estudada no primeiro ano do ensino médio e revista dos demais anos e estudada também no ensino fundamental. Então é fácil ver que você pode deduzir dessa equação que ela tem esse formato. É um a' x ao quadrado, b' x e c', onde o a' tem que ser diferente de zero para caracterizar que o gráfico disso seja uma parábola. Bom, então vamos para os exemplos. Os exemplos de caráter trivial. Então, o primeiro exemplo, nós temos que deduzir a equação da parábola de foco no ponto 0, menos 1 e diretriz y igual a 1. Então, nós estamos no caso onde a diretriz é paralela ao eixo x e a parábola ela tem foco no ponto 0, menos 1 e a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Então, vamos colocar aqui o foco dela. No ponto 0, menos 1, o foco está sobre o eixo y. O vértice é a origem, é o ponto 0, 0. Essa reta y igual a 1, então nos dá que o nosso a vale 1. E as equações dessas parábolas que tem como sendo o seu eixo de simetria o eixo y, ela tem o seguinte formato. Vai ficar y igual a menos 1 sobre 4 vezes o a, nosso a é 1, x ao quadrado. Então, é y igual a... Então, é y igual a menos 1 quarto de x ao quadrado. A gente pode também escrever esse tipo de equação no seguinte formato. Também é usual fazer isso. Escrever essa equação, por exemplo, no formato menos 4y igual a x ao quadrado. Também define a mesma equação. Tá bom? No segundo caso, isso aqui seria o caso da letra A. No segundo caso da letra B, nosso foco ele está sobre o eixo x, quer dizer que a nossa reta diretriz ela é uma reta vertical nesse caso. Então, vou desenhar aqui a nossa reta vertical. Nós temos aqui o eixo x
E o foco dessa parábola está exatamente no menos 1. Então, aqui é o ponto F de coordenada menos 1. E essa retinha vai ser a retinha x igual a 1, porque o vértice dela é um vértice na origem. Vértice é a origem. E como o vértice é a origem, ele é o ponto médio entre esse pontinho que nós definimos como ponto A e o ponto F, esse ponto A tem que ter coordenada 1 e 0. Então, nossa reta vertical é a reta x igual a 1. E a nossa parábola está aqui. Bem, como ficaria a equação dessa parábola? Ela é a primeira que nós demonstramos lá. É x menos 1 sobre 4 vezes o A. Nosso A também aqui vai ser 1. Então, fica x igual a menos 1 quarto de y ao quadrado. E também, pessoal, nós podemos escrever como sendo menos 4x igual a y ao quadrado. Então, tá aí 2 exemplos bem triviais sobre obter a equação da parábola. Tudo bem? Bom, agora eu gostaria que você esperasse um pouquinho e vai ter um novo vídeo aí com um exemplo um pouco mais elaborado sobre determinar a equação de uma parábola. Tranquilo? Então, aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!